Olá pessoal do canal Infomeiras, quem fala com vocês é o Vinícius Tomei e hoje vim aqui te contar um pouquinho sobre um pré-jogo aí contra o Santos, Palmeiras e Santos que se enfrentam pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá bom? Então conta aí com a sua ajuda, com o seu like, com o seu compartilhamento, porque eu vou trazer muito conteúdo bom hoje. Hoje é o último jogo do Palmeiras no Allianz Parque, com o nome Allianz Parque, já que o Verdão vendeu o name rights do seu estádio para a Nubank. E também o Paulinho finalmente está de volta. Foi relacionado para o jogo e vou te contar se ele vai entrar, não vai, como é que está essa situação do Paulinho. Então conta aí com o seu compartilhamento, com o seu curtir. Não esqueça de se inscrever nesse canal. Conto muito com a sua ajuda, tá bom? Sem mais delongas, vamos aí para o vídeo. O Palmeiras enfrenta o Santos pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro que o Palmeiras é líder com 32 pontos. O Verdão que está fazendo o seu melhor início na história dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está invicto a 8 jogos e o Palmeiras está invicto a 8 jogos e segue com 100% de aproveitamento jogando em casa, ou seja, ganhou todos os jogos como mandante nesse Campeonato Brasileiro. Palmeiras que não tem desfalque por cartões, apenas por lesão. O lateral esquerdo uruguaio Piquerez, que se machucou na última data FIFA, segue de fora. Ele que já passou por um procedimento cirúrgico no tornozelo. A expectativa é que ele volte antes da Copa do Mundo, já que o Piquerez é um atleta titular da seleção uruguaia. E o Vitor Roque, que tem uma lesão muito parecida com a do Piquerez, também no tornozelo, segue de fora. A expectativa é que ele faça uma cirurgia aí já nas próximas semanas e ainda não tem uma data de uma possível volta. Não sabe se volta antes ou pós Copa do Mundo, já que teremos um hiato aí grande, uma pausa grande para a Copa do Mundo. O Palmeiras que tem alguns jogadores pendurados para esse confronto contra o Santos, como Carlos Miguel, Giai, Kelvin, Andréas Pereira, Alan, Sousa e o Luigi. Para que vocês fiquem informados, caso algum desses jogadores aí tomem o amarelo no jogo contra o Santos, ficam de fora na partida contra o Remo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Palmeiras joga fora de casa contra o recém-chegado na Série A, Remo. O Abel Ferreira segue suspenso, ele ainda não estará ali no banco de reserva do Verdão contra o Santos, e a expectativa é que ele volte, que acabe a sua suspensão só no jogo contra o Cruzeiro, na 16ª rodada. Portanto, na 16ª rodada, deveremos ter Abel Ferreira de volta à beira de campo no Campeonato Brasileiro. Agora falando um pouco sobre o retrospecto aí contra o Santos, o Palmeiras perdeu apenas uma vez jogando em sua casa para o Santos, são 16 jogos. Desses 16 jogos, o Palmeiras está invicto a 10 e venceu os últimos 7 jogando no Allianz Parque. Por falar em Allianz Parque, esse será o último confronto do Verdão com o nome Allianz Parque em seu estádio, já que o Palmeiras vendeu o name rights do estádio para a Nubank. A Nubank que já encerrou ali a votação que ela fez, uma ativação ali que ela fez com os torcedores para decidir o próximo nome do estádio, ainda não foi divulgado, muito provavelmente a Nubank deverá fazer alguma ação no jogo de hoje ou nos próximos dias aí também, uma ação de marketing para poder divulgar o novo nome do estádio do Palmeiras. Portanto, hoje é o último jogo com Allianz Parque. E a expectativa é de casa muito cheia. Segundo nossa palestra, na última quinta-feira já tinham vendido cerca de 38 mil ingressos. Então o Palmeiras aí conta com a casa cheia e tem a expectativa até de quebra de recorde, que é cerca ali de 41.600 torcedores acompanhando o Verdão. Acho legal ser esse último confronto contra o Santos, já que em 2015, ali no primeiro ano efetivo do Allianz Parque, o Palmeiras travou grandes batalhas contra o Santos e ganhou seu primeiro campeonato em casa, justamente contra o Santos ali na Copa do Brasil. Nós que naquele ano tivemos duas finais contra o Santos, no Paulista, que teve o jogo de ida, o primeiro jogo foi no Allianz e perdemos o campeonato na Vila Belmiro, e na Copa do Brasil tivemos nossa redenção, que vencemos o Santos no Allianz e levantamos o caneco pela primeira vez no novo estádio, e que consagrou a famosa frase: se o Praz fizer, o Palmeiras é campeão, e o Praz fez. Para o confronto contra o Santos, deveremos repetir a escalação contra o Cerro Porteño. Carlos Miguel no gol, na lateral direita Giai, pela dupla de zaga nós teremos Murilo e Gomes, na lateral esquerda o Arthur, no meio campo Marlon Freitas e Andréas Pereira, pela ponta direita ali aberto o Alan, pela ponta esquerda aberto o Arias
e a dupla Sousa e Flaco Lopes aí que vem atuando nos últimos jogos. E a novidade do elenco é o Paulinho. O Palmeiras ontem, sexta-feira, 1º de maio, confirmou em seu site oficial e também lançando um vídeo muito legal aí sobre o Paulinho no YouTube, que o Paulinho está de volta, foi relacionado para o confronto contra o Santos. O Paulinho que não atua desde o Super Mundial ali da última partida contra o Chelsea, a qual fomos eliminados, há cerca de 9 meses que o Paulinho não joga. Tinha uma expectativa muito grande do Paulinho nos últimos 2 jogos aí que ele poderia retornar, não retornou e agora ele estará no banco de reserva ali contra o Santos. O Palmeiras fez um vídeo um pouco ali do departamento médico falando sobre o Paulinho e o que ficou claro ali em resumo, as falas dos integrantes do departamento médico do Palmeiras, é que muito provavelmente o Paulinho não virá jogar contra o Santos. Falaram ali sobre um controle de carga, sobre que fisiologicamente o Paulinho tem que estar forte, tem que estar bem, e deu ali a entender que possa ser que se o Paulinho entrar vai ser por poucos minutos, tá? Mas é muito importante aí que o atleta, o atacante, a principal, o camisa 10 do Palmeiras, né, um dos principais nomes do nosso elenco, esteja de volta e vá fazer aí uma preparação completa, um pré-jogo completo aí pela primeira vez após 9 meses. E agora sobre o Santos, eu vou abrir aqui espaço para o meu amigo jornalista, o melhor jornalista que eu já conheci, André Siqueira, do canal Filho de Peixe. Ontem eu fiz uma participação especial lá no vídeo dele, no pré-jogo dele, e hoje nada mais justo do que ele participar aqui. André, muito obrigado pelo espaço que você cedeu no seu canal e agora conta aí com a sua ajuda para explicar um pouquinho sobre o Santos, como vem o Santos para esse confronto. Fala Vini, um abraço para você e para todo mundo ligado aí no canal Infomeiras nesse pré-jogo de Palmeiras e Santos. Muito prazer, eu sou o André Siqueira e eu tô chegando aqui para trazer todas as informações do Santos Futebol Clube, que vai em busca de uma vitória que não é padrão pelos lados de cá, né? O Santos que só ganhou do Palmeiras desde a existência do Allianz Parque uma única vez. Se essa segunda vez acontecer agora, essa vitória viria num bom momento. Primeiro porque encerraria uma sequência de 5 jogos em que o Santos não ganha. A última vitória do Santos foi lá no dia 11 de abril contra o Atlético Mineiro na Vila Belmiro. Desde então, o Santos empatou com o Recoleta pela Sul-Americana, perdeu do Fluminense de virada, empatou com o Curitiba pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil, empatou com o Bahia fora de casa depois de abrir um 2-0 mágico e fora de casa na última rodada pelo São Lourenço, um novo empate. Percebam, portanto, que o Santos não está perdendo tanto. O grande problema são empates. E por quê? Olha, torcedor palmeirense já fique sabendo, o grande problema desse time do Santos é sustentar resultado. Muitas das vezes o Santos até sai na frente, toma um empate. Tá segurando um 0-0, toma o gol derradeiro no final. E para esse jogo contra o Palmeiras, o Santos fatalmente vai ter a estratégia de dar a bola para o Palmeiras para sair no contra-ataque. Nesse momento, o torcedor alviverde vai falar assim, poxa vida, então esse jogo vai terminar 0-0, porque o Palmeiras também gosta de ter a transição, de ter o contra-ataque. Vai jogar contra um time que tem a mesma estratégia? Vai ser um 0-0 horrível. Eu acredito que o Palmeiras vai vir para cima do Santos e acho que a grande questão aqui é a seguinte, o Santos, vou passar a provável escalação para vocês, o Santos tem vários desfalques, o principal deles é o Neymar, que não está relacionado por conta da sua restrição em atuar em campos de grama sintética. É uma ausência muito sentida pelo torcedor do Santos, porque o Santos está na zona de rebaixamento, não será ultrapassado mesmo se perder, porque o Mirassol, que vem logo atrás, tem apenas 9 pontos, o Santos tem 14, então ainda assim o Mirassol não nos ultrapassaria, mas a depender de uma combinação de resultado, caso o Santos vença o Palmeiras, o Santos pode chegar na 10ª posição do campeonato. E essa ausência do Neymar, ela é bastante sentida. O provável Santos deve ser o seguinte, Gabriel Brazão, existe uma dúvida na lateral entre Mike e Igor Vinícius, o Mike um pouco mais defensivo, o Igor Vinícius seria uma opção inclusive de válvula de escape para puxar o contra-ataque, porque eu vou falar disso daqui a pouquinho. O Lucas Veríssimo, mas atenção torcedor palmeirense, o melhor zagueiro do Santos sente alguns problemas musculares e pode de última hora dar lugar ao Adonis Frias. O companheiro de zaga inevitavelmente será o Luan Pérez,
com o Escobar na lateral esquerda. No meio de campo, João Schmidt ganha a vaga do Willian Arão e jogará ao lado do uruguaio Christian Oliva. O substituto do Neymar será o Barreal, só que o Barreal vai jogar aberto pela esquerda. Centralizado como um 10, o Benjamin Rollaser. Na direita, o Gabriel Bontempo e na frente, o Gabigol. Qual é a grande questão desse time do Santos? Em primeiro lugar, o Santos tem jogadores que tecnicamente são bons quando jogam juntos, aproximados. Rollaser, Gabigol, o Barreal e o Bontempo. Só que neste jogo contra o Palmeiras, eu não acredito que o Santos vá ter a posse de bola. Então como é que esses jogadores vão se associar, vão trocar passes, se o Santos deve ter uma estratégia de jogo de saída para contra-ataque? E em sendo assim, o Santos não tem uma grande opção de velocidade para puxar esses contra-ataques. Talvez seja por isso que o Igor Vinícius pode ganhar a vaga do Mike, porque apesar de não ser um meia, não ser um atacante, é um lateral velocista. Poderia ser ali uma válvula de escape pelo lado direito do campo. O Santos não vai lançar uma bola para o Barreal apostar corrida. A mesma coisa o Gabigol, o Rollaser. São jogadores que são mais armadores do que corredores. E aí, portanto, se o Santos segurar o empate contra o Palmeiras até o segundo tempo, a gente pode ver as entradas do Moisés e do Rony, inclusive como um centroavante, porque o Santos tem várias ausências por questões físicas. As principais delas, o Tassiano, que seria o reserva imediato do Gabigol, e o Lautaro Dias, que nós, torcedores santistas, estamos dando graças a Deus que ele fica de fora. Também não temos o Gustavo Henrique, o Gustavinho, o Gabriel Menino, podemos perder o Lucas Veríssimo por questões físicas também, mas no mais esse é o time do Santos que vai em busca de um verdadeiro milagre, né? Como diz aquele filme, à espera de um milagre. Vencer no Allianz Parque não é uma coisa que acontece sempre no Santos, para a realidade santista, mas essa vitória viria em ótima hora para que o Santos respire aliviado, saia do Z4 e quem sabe esteja diante de uma virada de chave na temporada, tá certo? Muito obrigado pelo espaço para falar sobre o Santos, um bom jogo para nós e inscrevam-se aqui no Infomeiras, um trabalho que está começando aqui com a cobertura do Palmeiras. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Um abraço, pessoal. Então acho que eu te deixei bem informado sobre o pré-jogo entre Palmeiras e Santos. Conto com a sua ajuda aí no seu curtir, compartilhar, comenta aí a sua opinião, quanto que vai ser o jogo do Clássico da Saudade pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado pela sua audiência. Até mais, muito provavelmente amanhã, domingo, estarei aqui de volta contando tudo sobre o jogo contra o Santos, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus, um abraço.